Estamos recebendo ele, que é cirurgião vascular, bem-vindo, doutor Marcelo Lima. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Muito legal, o doutor já chegou também num super astral. Eu vou fazer a minha voltinha para sentar aqui do seu lado, que a gente tem feito isso, sabe, doutor? E esse distanciamento tem dado super certo. E pronto, já estou pronta para a gente começar. O nosso tema é super interessante e até para abrir, a gente vai falar de vasinhos faciais, né? Eu gosto muito de ser objetiva logo, né, no início da entrevista, porque quando a gente fala dos vasinhos faciais, é claro que tem gente que tem vasinhos em outras partes do corpo, mas muitas vezes chama a atenção quando a gente tem algo facial. Então, o que pode, doutor, já de cara te pergunto, trazer, né, os vasinhos na face, sendo que locais mais comuns a gente liga, mas a gente liga menos. Apareceu no rosto, aí a gente vai tratar de cuidar. Consegue até esconder menos, né? Então, pois é. E hoje a gente vive numa época de exposição constante, né? Principalmente a época da selfie, a época de mídias sociais. Então, o rosto é constantemente explorado. E todo mundo quer ter um rosto com uma apresentação muito boa. Daí a explosão de procedimentos estéticos, harmonizações faciais e tudo mais. Em relação aos vasinhos faciais, eles são muito comuns. A gente tem, assim, aqueles vasinhos fininhos, que a gente chama de telangiectasias. A gente não tem noção, na verdade, de quantas pessoas no mundo tem isso. A gente estima em dezenas de milhões de pessoas, é realmente muito comum. Mas a boa notícia é que isso é completamente tratável, sem necessidade de procedimentos invasivos, sem repouso. Então a gente tem procedimentos hoje muito eficazes para melhorar essa estética facial. Mas por que eles aparecem então na face? Dá para dizer alguma coisa ligada à hereditariedade, genética? Porque até acho que incomoda mais as mulheres, mas também não sei se você já tem aí números, se homens também têm a mesma chance de desenvolver enquanto as mulheres, porque as mulheres têm mais vasinhos na perna, mais varizes, né? A mulher, na verdade, ela tem uma tendência genética a ter mais varizes do que os homens. Até mesmo pelas próprias alterações hormonais de vocês durante ciclos menstruais, gestação, reposição hormonal. Então isso aí influencia muito. Mas a gente tem um fundo genético. E as varizes faciais, elas fazem parte de um conjunto chamado doença varicosa. Então você, assim como tem na face, você tem tórax, colo, você pode ter nas mãos, nos pés, ou seja, onde tem irrigação sanguínea, você pode ter desenvolvimento de varizes. E a face é muito irrigada. Então quando você tem uma tendência genética aliada a outros fatores, como esses hormonais que eu te falei, como hereditariedade, como o envelhecimento com perda de gordura facial, esses vasos começam a ficar mais evidentes, e a própria evolução da doença varicosa. Esses vasos, com o passar do tempo, eles têm uma parede deles mais fraca do que deveria ser e vão se dilatando com o passar do tempo. Entendi. Vamos colocar uma foto, então, até pra gente observar. Olha, na foto dá pra ver direitinho. Notamos também, doutor, que às vezes não é bem esse quadro exatamente, que aí a gente já tá até ampliando, mas em momentos, em estações diferentes do ano, a gente também pode notar um aparecimento maior ou menor, né? Sim, no frio parece que a gente tem um pouquinho mais, não é isso? A verdade é o contrário. É o contrário, então é no verão. No frio, você tem uma diminuição das veias, porque a parede das veias reage a estímulo de temperatura. Então, quando você está num clima um pouco mais quente, né, você tem uma vasodilatação. Entendi. E quando você está num clima mais frio, a tendência é que a parede do vaso dê uma encolhida, então fica, às vezes, menos perceptível. Né? Então, esse padrão que a gente viu aqui nas fotos, na verdade, é um padrão um pouquinho mais sério, que você tem varizes ali de tudo que é jeito. Das vermelhinhas até as mais grossinhas, mais profundas. Você vê que tem vermelhinhas com azuladas misturadas. Mas, mesmo um quadro desse, hoje a gente consegue um resultado muito bom esteticamente. Pois é, e dá para dizer assim, faixa etária acompanha também a mesma faixa etária que a gente nota o aparecimento dessas veias e varizes em outras partes do corpo? Então, a tendência, Carol, é que com o avançar da idade, todo mundo vai ter algum tipo de varize na vida. Então, quanto mais velha a população fica, mais chance dessas veias se dilatarem, até porque é um desgaste natural, é um material biológico e como qualquer material, a veia vai se desgastando. Então, sofrendo a pressão ao longo do tempo, ela vai dilatar. Mas você tem uma predominância assim, de vasos faciais desde criança até pessoas mais idosas. Normalmente você fica numa faixa intermediária entre 30 a 50 anos, é onde você tem uma prevalência maior. Mas você tem já varizes dilatadas na face de crianças
e de pessoas idosas. Você tem nos dois extremos, mas essa faixa entre 30 e 50 geralmente é a maior prevalência. E, doutor, há uma piora do quadro, então, com o passar dos anos? Porque, claro, se a gente identifica isso numa criança, natural, né? E com o tempo vai crescendo e pode ser que aquilo até suma. No entanto, tem que haver uma preocupação quanto a isso, do quadro se agravar, então ficar cada vez mais exposto e, de certa forma, quanto mais se agrava, mais difícil também um tratamento. Não tenha dúvida. Eu costumo brincar com as minhas pacientes e dizer assim que varizes é que nem dívida de cartão de crédito. Não adianta fingir que ela não está lá, porque quando você for pagar a fatura vai estar bem pior. É evolutivo. Tá. Então, não existe uma veia aparecer e sozinha ela desaparecer. A tendência é que ela vá aumentando progressivamente, tanto em tamanho quanto em quantidade de vasos. Então, quanto mais cedo você tratar, mais rápido você consegue um resultado e evita complicações, que as varizes também têm complicações, não é só a parte estética. É verdade, é verdade. Então, as faciais também. Também você vê, por exemplo, que existem pacientes que têm olheiras, né, com um componente vascular muito claro. Você tem veias infraorbitárias que contribuem para aquilo ali. E aquilo ali, ao longo do tempo, pode ser responsável por manchas na pele. Então, para que deixar manchar? Vamos tratar antes de complicar. Perfeito. Já tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo para você. Como diferenciar rosácea dos vasinhos faciais, então? Verdade. Rosácea pode ser, acaba tendo uma semelhança, né? Acaba tendo uma semelhança. A rosácea, na verdade, é um processo inflamatório crônico da pele. Ela é mais abordada até pelos dermatologistas do que por nós, mas ela tem várias apresentações, desde aquelas rosáceas que aparecem com pápulas mesmo, que são formas mais graves, com pústulas, com formação de infecção local, até com apresentação de vasos muito fininhos. Tá. Então, a rosácea ela é melhor tratada por um equipamento chamado de luz pulsada. E quem trabalha melhor com isso é o pessoal da dermatologia. Tá. E a mulherada gosta muito porque, além de tratar as varizes, ainda dá um aumento no colágeno. Então, você consegue ainda tonificar a pele e tratar a rosácea. Mas, basicamente, para você diferenciar, você tem que ter um exame físico. Nada impede de você ter os dois juntos. Entendi. De você ter rosácea e varizes faciais. Então, um bom exame físico vai conseguir distinguir isso aí. Não é tão fácil a gente falar, aqui é rosácea, aqui é só varizes. Tem que dar uma examinada melhor para ver. Precisa, claro, do diagnóstico médico, Tem né? que passar por uma clínica. avaliação. E sem contar que a gente já falou de rosácea algumas vezes aqui no programa, a rosácea ela também tem gatilhos, né? Sim. Ou do consumo do álcool, Gatilhos ou de alguma hormonais, emocionais. Uma emoção a mais aí. Exatamente, tem mole. exatamente. Então, legal procurar um médico. Eu vou colocar mais uma perguntinha para você na tela. Obrigada, Gustavo. Um beijo. Além do incômodo estético, que outros problemas, então, podem apresentar, né, na pele? Então, Gustavo, aí a gente está falando de varizes em geral, não só na face, né? Quando você deixa um processo varicoso evoluir, você pode ter, inclusive, um quadro mais grave de úlcera formada pelas varizes. Então, você vai desde do incômodo estético pela presença das varizes em si, até problemas físicos mesmo, como manchas, dor. Né? O paciente pode sentir peso, cansaço, principalmente nos membros inferiores. Em casos mais graves, com veias mais profundas acometidas, a formação de feridas venosas é possível. Então, assim, como é um quadro evolutivo e tem possibilidade de agravamento, não só estético como de saúde, não vamos deixar chegar nesse ponto, né? É verdade. Vou colocar mais uma perguntinha e já já a gente vai falar de tratamento. Então, o que é considerado aí padrão ouro para a gente cuidar dessas varizes faciais? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Karen, um beijo para você. Eu tenho 33 anos, já tenho varizes faciais bem leves. Tem algum tratamento facial com cremes para diminuir? Então a pergunta dela já é clara, vamos para o tratamento, doutor. Então, Karen, sendo bem claro, não existe tratamento com creme. Você não tem nenhum tratamento tópico com medicamento que você passe no rosto e faça aquele vasinho diminuir. Tá. Então você vai ter que fazer um tratamento um pouquinho mais invasivo do que só passar um cremezinho no rosto. E aí, claro, o tempo também, né? Eu acho que a gente, quando pensa nos resultados, a gente tem que pensar em muitas coisas juntas, né, doutor? Sim. Eu vou aproveitar, então, olha só que interessante, que coincidência, vou dizer para vocês. A Lê Oliveira tá junto com a gente, já vai dar um super treino, pode entrar, bem-vinda. Oi. Lindona, Tudo querida. bem, gente? Fique à vontade.
O que ocorre? A Lê encontrou o doutor aqui 1 minutinho antes do programa começar e o doutor conseguiu perceber ali que a Lê tem um pouquinho desses vasinhos faciais, né? Tem. Pode sentar, por favor. Obrigada. Isso, esse pufinho é uma Eu tô delícia. até estranhando que eu nunca sento, né? Então, não, ela tá sempre dando treino, sempre ativa. E aí, a gente vai usar, então, a Lê como exemplo. Doutor, o que você quiser, então, contar do caso dela. Agora a Lê tá maquiada, mas vamos ver o que a gente consegue visualizar. Eu sei que você trouxe um aparelho também. Esse aparelho aqui, na verdade, é um aparelho que a gente chama de realidade aumentada. Isso aqui é um aparelho que emite onda de infravermelho, isso aqui é absorvido pela pele, refletido, o aparelho lê a reflexão e transmite em tempo real o trajeto de vaso. Ah, entendi. Então, quando a gente estava lá fora conversando, né, eu conheci a Lê e me chamou a atenção, ela tem umas veias muito dilatadas, tanto frontais quanto periorbitais. Então, aqui na lateral você já tá de perfil, Ale? Eu acho que os meninos conseguem mostrar um pouquinho aqui em cima, né? Próximo aí a sobrancelha. E eu posso levantar para mostrar na Lê o aparelho? Pode, doutor. Eu só acho que como vai ficar numa distância um pouquinho menor, vamos colocar... Ale, você tá com a máscara aí? Não é melhor? Eu acho que sim. Com a máscara. Vamos colocar a máscarazinha da Ale. Então, vamos fazer o seguinte. Diga. E o piora muito essa veia. Eu tava treinando lá atrás, uma aula que eu vou dar agora. Quando eu suo, essa veia dilata bastante. Ela aparece. Principalmente essa aqui do meio. Então nós vamos falar sobre isso também, que como o nosso tema também é atividade física aqui no Você Bonita, pode ser que muita gente se identifique com você. Doutora, então eu vou pedir para você colocar a máscara. A Lê também. Vou lá e já volto pra gente seguir, então, mostrando aqui no ar como você faria, né? Essa parte clínica. Sim. Legal. Volto já. Vamos lá, doutora, eu vou ficar aqui um pouquinho distante de vocês. Agora já estão aí, né, com as máscaras. E vocês fiquem tranquilos, porque eu tenho cuidado a todo tempo. Então vai ter uma proximidade, põe a máscara. Mas uma proximidade segura, né? né? Isso, eu vou ficar então aqui deste outro ladinho para não atrapalhar vocês. Ó, então, dando a minha distânciazinha. Como eu mostrei para vocês, esse aparelho, ele é muito bom para a gente ver o trajeto venoso. Então quando a gente coloca aqui, por exemplo, na testa da Lê, você vê a projeção das veias aqui, ó, no rosto dela. Vira um pouquinho o rosto para o outro lado. Isso. E você vê que tem também veias aqui periorbitais, ó. Esse aparelho, além de você conseguir ver o trajeto venoso, ele vai te ajudar durante o tratamento. Como é que é feito o tratamento dessas veias? Com disparo de laser. Então hoje a gente tem um laser desenvolvido especificamente para a área vascular, que é um comprimento de onda específico para tratar essas varizes. O que é que o laser vai fazer? O laser vai absorver a energia, né? A hemoglobina dentro das células vermelhas absorve a energia do laser. Essa energia é liberada em forma de calor para a parede do vaso e aí a parede do vaso vai queimando e diminuindo. Entendi. Então, com algumas sessões, mesmo veias muito calibrosas como a Ale tem, com algumas sessões você consegue eliminar completamente. Doutor, tem algumas perguntas. A primeira, quando a gente nota essa veia, então, que a que você enxergou, né? Aqui. Ela não é, assim, a olho nu tão semelhante com aqueles vasinhos mais rosados que a gente observou na imagem. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A pessoa pode ter associado as duas coisas, ou uma ou outra. Ou outra, exato. E o tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo, só que aí a regulagem do teu laser é diferente. Então, por exemplo, quanto mais superficial o vaso, mais energia ele requer, então você tem que entregar essa energia mais superficialmente. Quanto mais profundo, menos energia, você entrega menos energia. Você vai regulando o teu aparelho de laser conforme o vaso que você quer ser tratado. Entendi. Entendeu? A esse calibre. A gente já vai falar da questão da atividade física. Antes tem mais perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada. Tá pequenininho. O sol pode aumentar os vasinhos faciais, uma vez que a face fica mais exposta ao sol? Pode sim, com o passar do tempo, o dano que a luz solar causa na pele pode provocar sim a dilatação desses vasinhos, principalmente os mais fininhos. Como você comentou, que no verão eles se destacam mais. Ficam mais evidentes, exatamente. E a questão da atividade física, que a própria lei, então, já tem isso, né? Já observou que as veias saltam depois do exercício. Então, por que isso acontece? Quando você faz uma atividade física, a tua musculatura precisa de mais sangue para se alimentar, né? E se precisa chegar mais sangue para alimentar a musculatura, vai ter que voltar mais sangue. Volta por onde? Pelas veias. Então você nota que quando cessa esse estímulo de atividade física ou de uma emoção forte, que chega mais sangue na região,
Quando começa a diminuir esse sangue aumentado de volume, começa a diminuir também o retorno. Então as veias vão voltando ao normal. Entendi. Muito legal. Vamos colocar mais perguntinhas, porque essa também é da sua área, Lê. Se você quiser, você fala também com a gente. Olha lá, pergunta da Cláudia, um beijo. Faço muita musculação e percebi que os vasinhos faciais apareceram com mais frequência. Tem relação? Quer responder? Creio eu que sim. Então, na verdade, a gente tem que separar a musculação de varizes em dois aspectos. Se você faz uma musculação, como a Lê faz os treinos, para tonificar, emagrecer, não tem relação. Não tem, né? Agora, quando você começa a fazer uma musculação mais pesada, tipo halterofilismo, aí sim, você vai ter desenvolvimento de veias varicosas, sim. Então, depende muito do tipo de musculação que você vai fazer e da tua tendência genética também. É isso que eu ia falar, doutor. Tem muito da genética. Muito, total. Verdade. Agora, a gente nota muitas vezes quando as pessoas estão com uma porcentagem bem baixa de gordura, que algumas veias podem ficar ali mais expostas e saltar, né? No entanto, isso não é perigoso, não é considerado um perigo, é porque ela está mais exposta talvez por menos gordura. De gordura. É isso. Isso acontece muito no dorso das mãos, por exemplo. Com a avançada idade, o dorso da mão... A gente fala que é o que entrega, né? É o que entrega. E você pode tratar essas veias também com laser ou com preenchimento também, para recuperar a perda de tecido gorduroso e as veias ficarem menos aparentes. Tá aí. Para encerrar, doutor, já agradecendo a Lê, que daqui a pouquinho vai entrar. Gente, treino hoje, nós vamos pegar o abdômen da galera, hein, Ale? Vai ser top. É hoje. Eu brinco com ela que assim, sempre quando ela vem, a gente fala, não, vai ser mais... Não, é para dar resultado. Então, nem pensa, só assiste que vocês vão gostar. E pra gente encerrar, doutor, você comentou do laser, então, como um tratamento. Pode voltar? Não, as veias que você consegue resolver não voltam. Só que a gente tem milhões e milhões de veias no corpo. Com o passar do tempo, alguma dessas veias vão dilatar. Entendi. Então, é muito importante a manutenção. Uma vez que você fique com as pernas ou com o rosto limpo, não pense que nunca mais vai ter varizes. Faça que nem o seu acompanhamento odontológico. A gente não vai no dentista 2 vezes ao ano? Sim. O cirurgião vascular pelo menos uma vez ao ano para não deixar acumular de novo. Tá aí. Muito obrigada, doutor. Excelentes dicas, viu? Adorei te conhecer. Você, Ale. Vou deixar o contato para vocês, então. Quem quiser acompanhá-lo lá no Instagram é o @doutor abreviado Marcelo Lima _vascular. Doutor abreviado Marcelo Lima _vascular. Vou deixar um telefone, um WhatsApp, que é o contato da clínica, é o 99837-3520. 99837-3520. Você já encontra o trabalho do doutor e daqui a pouquinho a gente se encontra também. Doutor, fique para assistir o treino, porque você não tem noção que é a Lê. Eu vi ali no É uma animação que dá, é um viva para começar a semana, viu? Obrigada, doutor. Obrigada, Lê. Muito bom.